Pastor Anderson Campos Rezende, teólogo, pastor, professor com mestrado em teologia, palestrante e pós-graduado em docência do ensino superior. Vem se dedicando nos últimos anos ao desenvolvimento humano, capacitando e qualificando pessoas para o exercício pleno do seu potencial. Por meio de suas palestras, cursos, seminários e congressos nas áreas de liderança, motivação e espiritualidade, tem contribuído com um número cada vez mais crescente de pessoas que desejam melhorar o seu próprio desenvolvimento pessoal. É casado com a pastora Fabiana da Mota Rezende, com a qual possui um filho, Davi. É pastor presidente da Comunidade Evangélica de Restauração em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e vice-reitor da FATEF, Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. Olá, querido, graça e paz, querido e querida, bom estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso estudo sobre as festas bíblicas, as festas do Senhor. No volume 1 que você viu, nós fizemos uma introdução, dando uma visão geral sobre as festas bíblicas, as festas do Senhor. Esse volume 2, nós vamos falar da primeira festa bíblica, a primeira festa do Senhor, aquela que dá início para todas as outras festas, que é a festa da Páscoa, que em hebraico nós falamos Hag Pesach, a festa da Páscoa, a festa da passagem. Então o nosso segundo volume dessa série que você está vendo vai tratar, portanto, desse tema. Eu quero, antes de começar a descrever algumas coisas sobre a festa da Páscoa, só pontuar algo para você. As festas bíblicas, as festas do Senhor, elas são proféticas, porque elas falam de como o Messias é. São proféticas porque elas falam de como o Messias é. As 4 primeiras festas, ou seja, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, falam do Messias ressurreto, falam do Messias que ressuscitou. As 3 últimas festas do ano religioso judaico, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, falam do Messias que vai voltar e que vai reinar entre nós. Então, as 4 primeiras apontam para o Messias que ressuscitou, que já se cumpriram no seu aspecto profético, e as 3 últimas falam do Messias que há de vir para reinar conosco para todo sempre, no seu reino milenar, de acordo com o que a Bíblia assim diz. Muito bem, vamos falar, portanto, sobre a festa da Páscoa, Hag Pesach, a festa da passagem. Dê uma olhada nesse quadro agora. Esse quadro você vê aí quando esta festa é comemorada. Ela é comemorada no 14º dia do primeiro mês, que é o mês religioso do calendário judaico, que é o mês de Abib ou Nissan. É o mesmo. São 2 nomes, mas que se referem ao mesmo mês, que para o nosso calendário acontece aproximadamente entre os meses de março e abril, durante a primavera, ok? Então esta é a festa da Páscoa. Era a primeira grande festa de peregrinação. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 16:16.
Olha o que diz Deuteronômio capítulo 16, verso de número 16. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Bem, quando Deus instituiu as festas, as 7 festas, 3 delas eram chamadas de festas da peregrinação, ou festas de peregrinação. Quando os judeus ou israelitas que estavam espalhados pelo território de Canaã ou pelo mundo, saíam dos seus lugares de habitação e subiam a Jerusalém para celebrar essas festas. A primeira grande dessas festas era a Páscoa, a segunda Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e a terceira a festa de tabernáculos. Então, quando essas festas aconteciam, e como acontece até hoje, judeus, israelitas, ou hebreus, se referindo a esse povo, saem dos lugares onde estão, em qualquer lugar do mundo que for, e vão até Jerusalém, ou sobem até Jerusalém, para celebrar essas festas. A Páscoa é a primeira das festas da peregrinação. Esta festa é comemorada no 15º dia e prolonga-se por 7 dias. O início dela é no 14º dia, e sendo que o início das festividades começa no 15º e se estende por 7 dias. O primeiro dia representa a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, o primeiro dia representa a saída do Egito e o 7º a passagem pelo Mar Vermelho. O primeiro dia da festa é uma rememoração de quando o povo saiu lá do Egito, e o 7º dia quando eles passam pelo Mar Vermelho. Durante o mês de Abib, ou Nissan, este mês especificamente, caem as chuvas serôdias da primavera na terra de Israel. Só para te lembrar algo aqui interessante, o calendário judaico, ele é composto de 2 características. Você tem o calendário judaico civil e o calendário judaico religioso. No calendário judaico religioso, o mês de Abib é o primeiro mês do calendário religioso. No calendário civil, o mês da Páscoa é o mês de Nisan, que é o 7º mês. Então, Nisan e Abib se refere ao mesmo mês, porém um é civil e o outro é religioso. E é nesse período, portanto, que caíam as chuvas serôdias da primavera na terra de Israel. É quando se começa a colheita da cevada e do linho. É nesse período que se comemora a colheita, é nesse período que se comemora a Páscoa, os pães sem fermento e as primícias, que é a colheita dos primeiros frutos. Então, como essa festa acontecia dentro de um momento específico da agricultura de Israel, que era quando se começava a colheita da cevada e do linho, é neste período, portanto, que se comemoravam essas festas. Se comemoravam a Páscoa, os pães sem fermento, Páscoa, pães sem fermento, e a festa de primícias. Então, esta é a comemoração, portanto, dessas festas. Bem, qual é o nascedouro desta festa? Vamos lembrar de algo aqui. Quando Deus decide formar um povo do zero para trazer o Messias, eu falei isso para você no nosso primeiro DVD, que depois da queda da raça humana, Deus tem um plano redentor para a humanidade.